Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar. E juntou-se em volta dele uma grande multidão de gente, de tal sorte que foi preciso entrar numa barca e sentar-se nela. E toda a multidão estava em pé sobre a praia. E disse-lhes muitas coisas por parábolas. Eis que um semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vieram as aves do céu e comeram-na. Outra parte caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha profundidade de terra. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, e cresceram os espinhos e a sufocaram. Outra parte, enfim, caiu em boa terra e frutificou. Uns grãos deram 100 por um, outros 60, outros 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Chegando-se a ele, os discípulos disseram-lhe: Por que razão lhes falas por meio de parábolas? Ele respondeu-lhes: Porque a vós é concedido conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Porque ao que tem lhe será dado, ainda mais, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo em parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. E cumpre-se neles a profecia de Isaías que diz: Ouvireis com os ouvidos e não entendereis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo tornou-se insensível, os seus ouvidos tornaram-se duros, e fecharam os olhos para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração e se convertam, e eu os sarei. Ditosos, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não ouviram, ouvir o que ouvis e não o ouviram. Ouvi, pois, vós o que significa a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino do Evangelho e não lhe presta atenção, vem o espírito maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente ao longo da estrada. O que recebeu a semente no lugar pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com gosto. Porém, não tem em si raiz, é inconstante. E quando lhe sobrevém tribulação e perseguição por causa da palavra, logo sucumbe. O que recebeu a semente entre espinhos é aquele que ouve a palavra, porém os cuidados deste século e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutuosa. O que recebeu a semente em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende, esse dá fruto, e umas vezes dá 100, outras 60 e outras 30 por um. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Porém, enquanto os homens dormiam, veio seu inimigo e semeou cisânia no meio do trigo e foi-se. Tendo crescido a erva e dado fruto, apareceu então a cisânia. Chegando os servos do pai de família, disseram-lhe: Senhor, porventura não semeaste tu boa semente no teu campo? De onde veio, pois, a cisânia? E ele respondeu-lhes: Foi um inimigo que fez isto. Os servos disseram-lhe:
Queres que vamos e a arranquemos? Ele respondeu-lhes: Não, para que não suceda que, arrancando a cisânia, arranqueis juntamente com ela o trigo. Deixai crescer uma e outra coisa até a ceifa, e no tempo da ceifa direi aos segadores: Colhei primeiramente a cisânia e atai-a em molhos para a queimar. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. É a menor de todas as sementes, mas depois de ter crescido, é maior que todas as hortaliças e chega a tornar-se uma árvore, de sorte que as aves do céu vêm aninhar sob os seus ramos. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha até que o todo fica fermentado. Todas estas coisas disse Jesus ao povo em parábolas. E não lhes falava sem parábolas, a fim de que se cumprisse o que estava anunciado pelo profeta que diz: Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei as coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus, despedido do povo, foi para casa, e chegaram-se a ele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola da cisânia no campo. Ele respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. A cisânia são os filhos do espírito maligno. O inimigo que a semeou é o demônio. O tempo da ceifa é o fim do mundo. Os segadores são os anjos. De maneira que, assim como é colhida a cisânia e queimada no fogo, assim acontecerá no fim do mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e tirarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então resplandecerão os justos como o sol no reino de seu Pai. O que tem ouvidos para ouvir, ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, o qual, quando um homem o acha, esconde-o, e pelo gosto que sente de o achar, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um mercador que busca pérolas preciosas, e tendo encontrado uma de grande preço, vai, vende tudo o que tem e a compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede lançada ao mar que colhe toda a casta de peixes. Quando está cheia, os pescadores tiram-na para fora e, sentados na praia, escolhem os bons para cestos e deitam fora os maus. Será assim no fim do mundo. Virão os anjos e separarão os maus do meio dos justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isto? Eles responderam: Sim. Ele disse-lhes: Por isso, todo o escriba instruído nas coisas do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus acabou de dizer essas parábolas, partiu dali. E, indo para sua pátria, ensinava nas suas sinagogas, de modo que se admiravam e diziam: De onde lhe vem esta sabedoria e estes milagres?
Porventura, não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde vem, pois, a este todas estas coisas? E estavam perplexos a seu respeito. Mas Jesus disse-lhes: Não há profeta sem prestígio, senão na sua pátria e na sua casa. E fez ali poucos milagres, por causa da incredulidade deles.